Boa noite, olá a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo perfil da Unifespa. Eu sou o professor Eri Cavalcante, sou professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História, vinculados ao ICH, né? E enquanto os colegas, os internautas, nossos estudantes, né, professores começam a chegar, eu vou socializando para vocês um pouco os bastidores dessa ação conjunta que envolveu o gabinete da universidade, né, envolveu a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, a PROPIT, envolveu o CETIC, né, envolveu a ASCOM. Então é uma força-tarefa que muitas vezes quem não conhece não tem uma dimensão do que envolve fazer um trabalho dessa natureza, né? Então, nós já estamos nos reunindo há mais de 2 semanas. Estou socializando aqui um pouco os bastidores dessa ação, né, que se inicia essa semana, formalmente dita, que é o painel da Unifespa para promover um conjunto de reflexões, de debates, né, de análises capaz não só de fornecer subsídios para a própria comunidade acadêmica, como também para a sociedade civil e público em geral, né? Então o painel é uma criação da Unifespa, né, da PROPIT, e com a participação direta de diversos colegas, de diversos amigos, que sem eles essa ação não existiria, né? Então, a partir dessa necessidade de nós sistematizarmos um conjunto de reflexão, um conjunto de debates, a gente vem se reunindo e nós já temos contribuições de reflexões escritas, né, porque explicando para o público, né, como se procede, né, o painel vai estar recebendo contribuições dos colegas professores, né, contribuições escritas em diferentes áreas do conhecimento, a partir de diferentes reflexões, a partir de diferentes experiências. Os professores estão construindo essas reflexões escritas e vão sendo disponibilizadas no nosso painel, na parte escrita do painel, e também semanalmente vamos estar realizando os debates com os autores, né? Então a ideia é essa, né? É que a gente promova a reflexão escrita, né, sistematizada com os colegas a partir das diversas áreas de atuação, o pessoal da psicologia, né, a nossa amiga Lúcia, por exemplo, já está se mobilizando para isso, o pessoal da saúde coletiva também, da economia, da geografia, né, e de muitas outras áreas também que irão contribuir. E após ou além dessa reflexão escrita, nós também estaremos semanalmente promovendo uma live com os autores que participaram da reflexão escrita, para também disponibilizar na versão em vídeo os debates também. Então, hoje nós temos o professor Marcos Mariano, né, do ICH, com uma reflexão super interessante, que já está disponível na página da Unifespa, lá na página do painel, e também o professor Giliar Silva, né? Então, eles já estão apostos aqui, certo? Eu vou convidar o professor Marcos Mariano para se fazer presente também. Então, olá, professor, boa noite. Boa noite, Eri, tá me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo muito bem. E você me escuta bem? Escuto Pronto. bem. Então deu um trabalhozinho aqui para destravar a tela, mas é isso, né? É ao vivo, ensaiando ao vivo. Então, eu queria começar agradecendo ao professor Marcos Mariano pela contribuição que já está disponível na parte escrita, né, da reflexão, lá na página da Unifespa. A gente convida a quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, a depois consultar o texto, um texto riquíssimo, né, em termos de reflexão e de debate, né? Então, sem muitas delongas, porque nosso tempo é sempre curto, eu vou pedir que o professor Marcos Mariano faça a sua exposição, e quem tiver alguma dúvida, vá anotando aí, escreva, depois deixa aqui, que enquanto o professor vai fazer na exposição, eu vou também acompanhando as dúvidas. Então, vocês não estranhem que eu vou estar aqui também de olho nas mensagens.
que a gente não tem uma equipe técnica ainda que dê conta de todas essas questões operacionais. Então, Marcos, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Estamos estreando o nosso painel, então eu passo a palavra agora para você e que tenhamos uma boa reflexão. Obrigado. Obrigado, Eri. Primeiro, boa noite a todos aqueles que nos assistem, todos e todas. Queria agradecer à Propit pelo convite, por poder compartilhar e debater com vocês nesse momento que nós todos estamos vivendo, né, de pandemia. E dizer que esse texto, né, que eu vou debater com vocês já está, como o Eri disse, disponível no site do painel da Unifespa. É uma produção minha junto com o Dionel Barbosa Ferreira Júnior, que é meu orientando. Então, nós produzimos conjuntamente esse material. E é importante dizer, né, para aqueles que nos assistem, né, eu sou professor da Faculdade de Geografia, então a análise que eu fiz é como a geografia pode tentar explicar alguma coisa dessa pandemia, né? Até o que o painel se propõe, e a pandemia tem nos mostrado isso, é que diversas áreas podem realizar análise sobre esse momento. A geografia, a economia, a psicologia, e para além da área da saúde, que é diretamente impactada. Então, o que eu vou falar aqui é uma perspectiva a partir da geografia. Tá? Bom, então, primeiramente, como eu sei que nem todo mundo que está nos ouvindo é aluno da geografia, eu queria dizer que esse texto, né, que eu produzi, que está lá disponível no site, ele tem 3 elementos conceituais que o norteiam. Primeiro, que é a rede urbana. Segundo, são as interações espaciais. E terceiro, é a própria geografia da saúde. Eu vou tentar explicar rapidamente cada um desses 3 elementos, né, para tentar mostrar o caminho que eu construí desse texto. Tá? Bom, primeiro a rede urbana. Né? O que vem a ser a rede urbana? Então, basicamente, em palavras bem simples, a rede urbana é o conjunto das nossas cidades. As cidades são articuladas entre si. Não existe cidade isolada, não existe cidade que as pessoas dessa cidade não se comunicam com as pessoas de outra cidade. Né? Toda cidade depende de uma outra. Por exemplo, uma cidade que não tem indústria, ela depende da produção industrial de uma cidade onde tem indústria. Então, essa articulação, essa união das cidades forma o que nós chamamos de rede urbana. Então, esse vai ser um conceito importante para entender a relação que estamos fazendo com a pandemia. Um segundo conceito importante é o conceito de interações espaciais. Bom, o que vem a ser isso então? Interações espaciais. As interações é um conjunto de todos os deslocamentos que são feitos no espaço geográfico. Que deslocamentos são esses? Os deslocamentos de pessoas, os deslocamentos de mercadorias, de capital, de informações e etc. Então, esses deslocamentos que vão unir 2 pontos diferentes é o que a gente chama de interações espaciais. Essas interações, elas podem ser mais fortes ou mais fracas, dependendo de alguns fatores. Por exemplo, da distância ou dos meios pelos quais essa interação se realiza. E aí eu vou tentar dar um exemplo concreto para que todo mundo consiga entender melhor. Vou comparar aqui 2 cidades da nossa região, Marabá e a cidade de Pissarra. Marabá é uma cidade que tem aeroporto, pela qual passa uma rodovia federal, que passa rodovias estaduais importantes. Então, Marabá tem uma possibilidade de interação, de relação com outra cidade, muito maior do que Pissarra. Pissarra não tem aeroporto, Pissarra não tem uma rodovia federal asfaltada passando por ela é final de uma rodovia estadual que só tem o objetivo de chegar lá. Então, a capacidade da cidade de Pissarra interagir com outras é muito menor. E a gente vai ver que essa capacidade de interação espacial
foi muito importante para a disseminação da pandemia da Covid-19. Então, quanto mais interações espaciais a cidade possui, maiores foram as possibilidades dela ser afetada pela pandemia. Então, esses são dois elementos importantes que eu já apresentei, né, de três que eu falei que ia colocar, que estruturaram o trabalho, né, a rede urbana, então a rede de cidades, as interações proporcionadas por essa rede de cidades, e o terceiro elemento é a geografia da saúde. O que vem a ser a geografia da saúde, né? A geografia da saúde é um ramo da geografia que faz a relação entre a saúde e o espaço geográfico a partir, sobretudo, de três grandes áreas. De uma geografia das doenças, de uma geografia dos serviços de saúde, né, da sua localização, da sua disponibilidade, e também da questão nutricional. Então, é tentar entender como que a saúde e o espaço geográfico funcionam. Tá? Nesse caso, a gente vai estar tratando, a partir da pandemia, sobretudo dessa relação com a geografia das doenças. Tá? Que até os pesquisadores da geografia da saúde costumam dizer que, na geografia das doenças, é uma geografia do registro das doenças, né? Porque a gente faz uma análise da doença depois que ela foi registrada, e não no exato momento em que ela está contaminando alguém. Tá? Esse ramo de estudo da geografia da saúde, ao contrário do que alguns pensam, ele não é novo, ele é bastante antigo. Um dos mapas mais conhecidos de geografia da saúde é um mapa elaborado em 1854 pelo John, e o John Snow aqui não é o John Snow lá da Game of Thrones, tá? O John Snow, ele, na cidade de Londres, ele tentando entender a disseminação da cólera, ele viu que a maior quantidade de casas de pessoas atingidas pela cólera, ele jogou isso no mapa e viu que eram das pessoas que estavam nos arredores de uma determinada fonte de água. Então, ali, em 1854, se conseguiu fazer uma relação entre espaço e saúde, vendo que uma fonte de água era o local de onde estava se disseminando a cólera em Londres. Então, já é algo bastante antigo a geografia da saúde. Bom, como que esses três elementos, então, rede urbana, interações espaciais e geografia da saúde, se correlacionam para a gente entender a pandemia da Covid-19? Bom, primeiro, aí a gente tem que lembrar de uma outra coisa que é importante para nós na geografia, a escala. Nós estamos falando de uma doença que tem o seu registro inicial em Wuhan, na China, na província de Hubei, e de Wuhan ela passa pela Europa, pelos Estados Unidos, por São Paulo, por Belém, por Marabá, chega até Afuá, na Ilha do Marajó, como eu citei no texto. Então, aí já tem uma questão de escala importante. Como é que ela sai da China e chega à Ilha do Marajó em tão pouco tempo? Tá? Isso só vai ser possível, então, a partir da rede urbana e das interações espaciais. Tá? Bom, dentro dos estudos da geografia da saúde, uma tentativa, então, da gente poder explicar essa relação entre a rede urbana, as interações e a pandemia é a partir da teoria da difusão, que também é uma teoria já bastante difundida, sobretudo para quem trabalha com uma perspectiva mais positivista, né? Mas que nesse momento ela é bastante interessante de ser aplicada para o estudo da pandemia. Dentro da teoria da difusão, há um conceito que é a difusão por expansão. O que é a difusão por expansão? É a ideia de que um fenômeno, e nesse caso o nosso exemplo é a doença, né? Um fenômeno como a doença, ele se espalha para um determinado espaço a partir de um ou poucos pontos para vários pontos, né? Essa é a difusão por expansão. Então, nesse caso, a doença, a Covid, ela se espalha de Wuhan, da China, estava concentrada ali,
ela vai se espalhar desse ponto único para vários pontos, e aí, nesse caso agora, para o planeta inteiro, né? Então essa é a ideia da difusão por expansão. E a gente utilizou isso para tentar entender como a Covid-19 se espalhou pelo Pará, né? Quem puder acompanhar o nosso texto, né, que está lá no painel, depois eu também posso disponibilizar aqui no meu Instagram todos os mapas, tá, que eu vou citar aqui. Se alguém quiser, é só entrar em contato. Mas lá no nosso texto, a gente tem um mapa na página 8, que é a figura 3 do texto, que mostra os primeiros casos de Covid-19 no Pará, do dia 18 de março até o dia 7 de abril. E há uma relação muito forte, muito importante desses casos com as cidades que têm aeroportos. E aí isso já caracteriza um primeiro estágio da difusão da pandemia, que é a chamada difusão por hierarquia. O que é essa difusão por hierarquia? Esse fenômeno, no caso a doença, vai sair de um ponto para um outro ponto seguindo uma hierarquia. E nesse caso, essa hierarquia é a própria rede urbana. Tá? Então ele vai sair de Wuhan, na China, vai passar pela Europa, pelos Estados Unidos, vai chegar em São Paulo, que é onde a gente tem o primeiro registro no Brasil. De São Paulo passa para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Belém, e de Belém para outras cidades do estado do Pará. Então vai seguindo uma ordem de hierarquias. Tá? E isso só foi possível, num primeiro momento, por conta da presença dos aeroportos no estado do Pará. Se quem puder acompanhar o texto, se olhar lá na página 7, a gente fez um quadro, que é um quadro dos primeiros 41 casos da Covid no Pará. Até o dia 1º de abril, a CESPA ela estava registrando uma trajetória do paciente. A CESPA dizia, olha, paciente número 1 é um paciente de Belém que viajou para o Rio de Janeiro. Então, nos primeiros 41 pacientes, a CESPA fez esse registro, então a gente conseguiu fazer uma mapeamento da Covid. Né? E nos mostrou claramente essa influência da rede urbana e dos elementos que provocam a interação espacial, nesse caso, o aeroporto. Então, os primeiros municípios que vão ter casos registrados da Covid no Pará são Belém, Marabá, Parauapebas, Santarém, Itaituba, todos municípios que têm aeroportos e que tiveram casos vindos de fora, seja de fora do estado ou de fora do país. Tá? Aí, quem estiver olhando o texto pode dizer, mas também tem Ananindeua com casos da Europa. Ananindeua não tem aeroporto. Tem sim, é o próprio aeroporto de Belém, porque ela está no âmbito da região metropolitana de Belém. Então, num primeiro momento, olhando aí para o mapa da página 8, né, dos primeiros casos, a gente tem claramente essa ideia de que a difusão por hierarquia explica a chegada da Covid-19 no Pará. Ela saindo de uma outra hierarquia urbana, de outro país, chegando ao Pará pelos nossos principais centros urbanos, pela capital, Belém, e pelas chamadas capitais regionais, por exemplo, Marabá e Santarém, e depois é que a doença vai se espalhar para outras cidades, já por um segundo modelo explicativo. Esse segundo modelo explicativo é a chamada difusão por contágio. O que é a difusão por contágio? É quando existe realmente o contato, né, entre, por exemplo, agora, as pessoas que se contaminaram. Tá? É como se, por exemplo, a gente pudesse derrubar um copo de vinho em cima de uma toalha branca na mesa. O que vai acontecer? Essa mancha vai espalhar. Né? Então, a difusão por contágio acontece da mesma forma. A partir de um ponto central, essa vai aumentando a mancha de expansão daquele fenômeno. Então, à medida que, por exemplo,
os casos foram se concentrando em Belém, em Ananindeua, na região metropolitana, esses casos com essa e acabaram se contaminando pela Covid. Então, num primeiro momento, a difusão se deu pela hierarquia, a hierarquia urbana, importância dos aeroportos, das rodovias, e num segundo momento, na difusão por contágio. De outras cidades muito próximas, as pessoas se deslocando, por exemplo, na região metropolitana, a pessoa mora em Marituba, trabalha em Belém. Então, esse contato cotidiano fez com que se fosse possível, né, essa disseminação por contágio. Então, hoje, a gente já pode... Naquele momento, quando a gente escreveu o texto, era uma hipótese que a gente estava lançando, mas já acompanhando a discussão, inclusive vendo isso para outros estados do Brasil, a gente já pode ver que a difusão por hierarquia e, num segundo momento, por contágio, já é um fato. Marcos, tá me ouvindo? Algumas Sim. pessoas comentaram que o áudio estava um pouco dando falha, mas aqui já retornou. Alguns momentos, de fato, o áudio deu uma falhazinha, mas já voltou. Como a gente está com um tempo e só temos 1 hora, é o tempo que o Instagram permite, e já está com 14 minutos. Eu já estou indo para o encerramento. Pronto, por favor. Tá. E a gente fica para o debate depois. Tudo bem. Então, para encerrar, eu só queria atualizar algumas informações, tá? Porque o nosso texto tem mapas até o dia, se eu não me engano, até dia 17 de abril, então só atualizar algumas informações. Então, lá naquele momento, né, a gente teve, no dia 7, tinha 19 municípios com casos, né? Hoje, e 19 municípios representava 13%. Ontem, eu cataloguei até os dados de ontem, a gente tinha 120 municípios do Pará com casos, ou seja, a gente já tem 83% dos municípios do estado com casos de Covid. Agora, já é mais fácil dizer onde não tem do que onde tem. Tá? Então, em pouco mais aí de um mês, a gente tem quase o território todo do Pará com casos de Covid. E aí, para finalizar mesmo, quais os desafios e perspectivas, lógico, de um ponto de vista da geografia? Primeiro, uma dúvida, né, que eu coloco. Será que nós, aqui no Pará, quando que nós vamos chegar a essa triste marca dos 100% de municípios com caso? Que parece que é para isso que estamos caminhando, né? E para isso, aí tem o desafio de manter o isolamento social, né? A Secretaria de Segurança Pública ela tem mapeado o isolamento social. Alguns municípios que não têm caso são municípios onde o isolamento social é o menor. Isso parece contraditório, mas por quê? Qual a explicação disso? Eu vejo que provavelmente as pessoas estão olhando e falando, nós não temos casos, então não precisa fazer isolamento, quando é justamente o contrário, né? Porque senão nós vamos chegar rapidamente no 100%. Um segundo desafio é a homogeneização dos dados, para que a gente possa estudar. Há uma discrepância entre os dados publicados pela CESPA e os dados publicados pelas prefeituras, né? Por exemplo, Parauapebas, o número de casos publicados pela prefeitura é o dobro dos casos publicados pela CESPA. Então, a gente tem esse problema dos dados também. E um terceiro desafio, que eu acho que esse é um desafio importante para nós aqui em Marabá, é o estabelecimento de um comitê de gestão que ouça não somente o poder público, mas que também, por exemplo, ouça a universidade, ouça pesquisadores, né? E que, por exemplo, a gente podia ter em Marabá uma divulgação dos dados intraurbanos, os dados por bairros, né? Porque, por exemplo, a partir disso é possível se pensar em estratégias, em planejamentos, em políticas públicas. Hipoteticamente, se eu tenho uma concentração de casos no Cidade Jardim, a prefeitura pode estabelecer uma estratégia, uma política, uma ação direcionada àquele bairro.
Então, se a gente tem a divulgação desses dados internos na cidade e a participação de um comitê de crise que ouça a universidade, que ouça outras pessoas, a gente pode pensar em ações melhores. Bom, era isso, gente. Lembrando, eu sou da geografia, é um ponto de vista da geografia, tá? Outros colegas vão apresentar outros pontos de vistas e espero que eu tenha colaborado com a discussão e fico aberto ao debate. Obrigado, Marcos, pelas reflexões, né? Como nós falávamos no início, a ideia é que esse material fique disponibilizado, inclusive em vídeo, né, para ser socializado também em outras mídias, né? Eu vou pedir que o professor Marcos se deslogue do ao vivo, né, para que eu possa em seguida chamar o professor Giliard, que vai também fazer uma reflexão. E como o professor Marcos muito bem falou, né, a soma de reflexão de diferentes perspectivas nos ajuda, né, a pensar de maneira conjunta os enfrentamentos que esse vírus, né, nos tem colocado aqui, porque, né, não é fácil, tá? Então, já estou conectando o professor Giliard, já estou enviando o convite aí para ele, acabou de aparecer. Boa noite, professor. O professor Giliard, com esse timbre de voz inconfundível, né, vai estar aqui conosco. Queria começar agradecendo. Gil, posso lhe chamar de Gil? Por favor. Pelas suas reflexões, pelo seu texto, que igualmente já está publicado na página do painel, lá na Unifespa. Nós convidamos todo mundo, após a nossa live, ir lá para a página da Unifespa e ler com calma os textos e depois trocar ideias com os autores, porque, inclusive, tem os links lá, tem os e-mails, melhor dizendo, os e-mails dos professores que estão publicando. Então, sem muitas delongas, o professor Gil vai fazer uma reflexão apresentando algumas questões que envolvem as desigualdades regionais tão importantes de serem enfrentadas para se pensar a estratégia de combate ao Covid-19. Então, professor Gil, obrigado pela contribuição, está com a palavra e seguimos, por favor. Bem, antes de mais nada, boa noite a todas e todos, não é? Boa noite ao professor Reinaldo, professor doutor Reinaldo, mais conhecido como Eri, meu brother, meu coração. Obrigado. Boa noite, professor doutor Marcos, né? Grande Marcos, boa reflexão, necessária, inclusive. Eu sou Giliard, né? Mas todo mundo me conhece como Gil, então sintam-se à vontade em me chamar dessa forma. Eu sou graduado em Economia, mestre e doutor também em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu sou professor do curso de Economia aqui da Unifespa, né? Quero agradecer a todo mundo que assiste, quero agradecer, sobretudo, os estudantes do curso de Economia, né? Agradecer ao Vitor Marinho, meu orientando, né? Quem me passou essa camisa aqui, muito bonita. E parabenizar a Unifespa por esse painel, né? Eu acho que é uma iniciativa fenomenal, genial. É necessário que a universidade esteja nesse processo de diálogo sistemático. E eu queria comentar um pouco sobre o texto, né? Como o Eri já adiantou, é um texto que tenta colocar luz num debate sobre desigualdade regional, e são coisas que não são tão triviais assim, não é? Uma versão bastante preliminar ainda dessa reflexão, então eu tenho que agradecer muito a professora doutora Flávia Lisboa, né, conhecida como Meu Amor. Agradecer também ao professor Diego, né, pela contribuição, ao Vitor, que acabou de comentar aí no chat, né, me orientando, porque eles deram algumas dicas de como melhorar o texto, né, e eu farei essas melhoras no futuro. Então, esse texto ele é produto dessa inquietação, né? Como a pandemia ela atua em um contexto de desigualdade regional. Primeiro porque é fato que a pandemia ela tem impactos diferentes quem está em nível econômico diferente, né? Então, se você está em situações desiguais do ponto de vista econômico, quem está mais vulnerável sofre muito mais efeitos da pandemia. Agora, uma reflexão que eu não tinha ainda visto e quando estamos num contexto de desigualdade regional, como é que essa pandemia afeta as regiões mais desiguais? Então,
Então, isso basicamente foi o que me estimulou, por um lado, e por outro, foi analisar. Eu vi muitas projeções, muitas estimativas, né, ao longo do mês de março, e algumas muito me assustou. Né? Por exemplo, uma estimativa feita por professores da UNB, que estava apontando um colapso do sistema de saúde do Pará na primeira quinzena de maio. Ou seja, o sistema de saúde, o sistema hospitalar do estado do Pará, nessa primeira quinzena de maio, conforme as estimativas que eles fizeram ainda no início do mês de abril, apontava para um colapso. O que significa dizer colapso? Significa dizer que quem quer e quem pode pagar, veja, quem pode pagar, pode ter o dinheiro que for, não terá leito. Isso bastante me assustou e eu fui basicamente tentar entender como é que estava acontecendo esse cenário nos outros lugares, né? Então, para fazer essa reflexão, eu achei importante ter 3 momentos. Um primeiro momento é falar sobre a relevância dos diagnósticos e como é importante ter diagnósticos para conseguir fazer um bom planejamento e tentar... todo mundo já comentou sobre isso, né? Que é suavizar a curva de infectados, porque isso aí reduz a pressão sobre o sistema hospitalar. Segundo, é falar sobre a infraestrutura desigual, né? Comentar exatamente sobre isso. E o terceiro ok, nesse cenário, o que a gente pode fazer? Né? Então, sobre a questão dos diagnósticos, é importante a gente entender o seguinte: testes, para esse caso em específico, é funcional, é fundamental. Sem teste, não há a menor possibilidade de qualquer flexibilização no isolamento social, porque nós não sabemos sequer quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas estão doentes, nós não sabemos disso. Né? Tem 2 tipos de teste. Tem um teste que é um teste rápido, e é um teste que é feito basicamente para saber se você tem ou não tem anticorpo desenvolvido, e ele é problemático porque ele gera muito falso negativo, né? Ou seja, pessoas, por esse teste, assumem negativo na doença, mas muito provavelmente porque a doença demora para se desenvolver, no futuro, e não é um futuro muito longo, é 1 semana, 2 semanas, descobre que essa pessoa está doente. E um outro teste, que é um teste mais preciso, que é o molecular, esse teste mais preciso, ele precisa de uma infraestrutura uma infraestrutura de pesquisa que foi sucateada. Os últimos governos sucatearam a estrutura de pesquisa. Nós não temos indústria para produção de reagentes, nós não temos indústrias para produção de insumos hospitalares, e nós precisamos importar tudo. Num cenário de pandemia, quando todo mundo está doente, quando todo mundo, e aí é literalmente o mundo inteiro doente, os países irão segurar de um modo mais cruel possível as possibilidades de outros países comprarem esses produtos. Nós vimos isto, estamos acompanhando isso em vários estados que tendo que fazer malabarismo para conseguir importar produtos. Né? Então, a produção de testes é fundamental. E o caso do Brasil é muito grotesco, porque o Brasil é um dos países que mais tem casos já confirmados de Covid e que menos testa. O Brasil, veja só, testa menos que Belize, Vietnã e Peru. O Brasil, ele testa tão pouco que os dados oficiais não informam nada. Outra projeção feita por professores da Fiocruz, professores do Rio de Janeiro, né, em algumas associações, disseram o seguinte, que apenas 8% dos casos reais de Covid são registrados pelos dados oficiais. 8% no Brasil. Significa dizer que, por caso brasileiro, muito provavelmente os dados reais são 12% a 13%, ou 13 vezes maior do que é registrado. Sabe o que é isso? É você registrar 100 casos, achar que na verdade são 100 casos, mas na verdade são 1.200 casos reais. No caso do Pará, é ainda pior, porque chega a quase 15 vezes. Ou seja, nós temos um problema seríssimo, que é a falta de testes. E se nós tivermos testes, nós podemos melhorar nossa capacidade de previsão do avanço da doença, nós podemos ampliar a segurança do retorno para as atividades econômicas, que é uma demanda, e por muitos é uma demanda extremamente justa, e nós podemos ampliar o planejamento dos governos estaduais e municipais. E quando a gente vai falar, então, sobre a infraestrutura, né, infraestrutura de saúde, infraestrutura de condições de pesquisa, aí que esses casos das desigualdades, eles nos assombram, né? E aí, analisando basicamente dois elementos, né, que é leitos de UTI e respiradores e ventiladores. Por que esses 2 equipamentos são referências para a nossa análise?
porque essa é uma doença que ataca diretamente o sistema respiratório, ataca diretamente o sistema pulmonar, e as pessoas ficam normalmente 3 a 5 vezes, passam 3 a 5 dias a mais do que pessoas com problemas respiratórios convencionais em UTI. Ou seja, se passa muito mais tempo internado em UTI. Então, você tem que ter uma estrutura de sistema de saúde com muitos leitos, e você tem que ter uma estrutura de sistema de saúde com muitos respiradores, para exatamente ser aquele mecanismo que auxilia a respiração por vias mecânicas. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a quantidade de leitos que o Brasil tem, o Brasil ele tem, numa média, um leito para cada 6,9 mil pessoas, em média. Um leito de UTI para cada 7 mil pessoas. O Sudeste, ele tem uma situação menos pior, é um leito para cada 5,5 mil pessoas. E cabe destacar, o Sudeste é mais ou menos 42% da população brasileira e possui mais de 53% dos leitos que o Brasil tem. É aterrorizante esse número para o Sudeste, é aterrorizante esse número para o Brasil. Agora, olha esse número para o Norte. No Norte, é um leito para cada 14 mil pessoas. No estado do Pará, é um leito para cada 15 mil pessoas. E o Norte tem uma particularidade, que tem 4,4% dos leitos totais que o Brasil tem e 8,8% do total de brasileiros. Ou seja, isso já é um indício muito forte de que essa doença ela é muito problemática, só que ela atua desigualmente. É ruim, mas é ruim desigualmente. Quando a gente olha o caso dos respiradores, nos respiradores o Brasil tem mais ou menos uma média de um respirador para cada 3,2 mil pessoas, 3.200 pessoas. Quando a gente olha para o caso do Sudeste, é um respirador para cada 2.500 pessoas. E quando a gente olha para o caso do Norte, é um respirador para cada 5.200 pessoas. No Pará, é um respirador para cada 6 mil pessoas. Consegue imaginar que este problema não é só um problema nacional, mas um problema também fruto de desigualdade regional? Então, por isso, nesse cenário, é importante ter o estabelecimento de 2 conjuntos de política. O primeiro é fortalecer o complexo industrial da saúde. Não há como sair disso sem fortalecer o complexo industrial de saúde. E o segundo é aplicar medidas que mitiguem a falta de renda. Não tem como haver qualquer processo sadio de saída dessa nossa situação sem essas 2 ações. Então, por isso, quando a gente olha o caso do complexo industrial da saúde, a gente tem que ter 2 medidas. A primeira medida é flexibilizar restrições de gastos macroeconômicos. Aí seria imprescindível exatamente retirar, não é, a emenda à Constituição 95, que ela é basicamente uma emenda que impõe um limite para gastos discricionários, e gasto em saúde é um gasto discricionário. E o segundo elemento é implementar algo que é chamado na literatura como reconversão produtiva ou reconversão industrial. O que é isso? É simplesmente um processo de planejamento e coordenação estatal. O Estado tem que planejar e coordenar um processo que estimule setores industriais a produzir mercadorias que eles não produzem inicialmente. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão fazendo isso de modo sistemático. O Reino Unido e os Estados Unidos estão fazendo com que suas montadoras de carro passem a produzir respiradores. A Jaguar está fazendo isso, a Rolls-Royce está fazendo isso, a Toyota está fazendo isso, a GM está fazendo isso, está deixando de produzir carro para produzir respiradores. No Brasil não existe qualquer perspectiva disto. E quando é feito sem coordenação, sem planejamento. A gente viu algumas empresas de bebidas, de perfumaria produzindo álcool, né? Então está migrando, mudando. Isso é reconversão industrial, mas isso tem que ser planejado, coordenado, porque isso vai permitir produzir mais insumos hospitalares, equipamentos de produção individual, reagentes, testes, respiradores. Isso vai permitir ativar alguns setores econômicos que estão basicamente paralisados por causa da falta de demanda, né? Então isso gera renda, gera emprego, gera produto. Mas para isso é necessário acontecer uma articulação nacional. E essa articulação tem que privilegiar
as regiões mais desiguais. Tem que privilegiar as regiões mais desiguais, o Norte e o Nordeste, nesse caso. Então, é necessário haver um processo de reconversão industrial que amenize as desigualdades regionais. Então, esse é o primeiro conjunto de coisas. O segundo conjunto de coisas são medidas que mitiguem a falta de renda. Nesse cenário, é importante ter duas coisas. Primeiro, partir do pressuposto, e isso é importante, não há dilema entre saúde e economia. Não há dilema entre saúde e economia. Em um cenário de pandemia, não existe esse dilema. Porque se nós não implementarmos um processo radical de isolamento social, vai haver pressão sobre o sistema hospitalar, vai haver aumento de internação, vai haver retirada de pessoas dos postos de trabalho, ou porque elas estão internadas, ou porque seus parentes morreram e elas vão ficar enlutadas. E isso produz menos demanda, menos vendas, menor receita para as empresas, menor renda agregada. Ou seja, sem isolamento social, cai demanda, cai venda, cai renda, cai produção. Isso está acontecendo na Suécia. A Suécia não implementou até agora nenhuma medida de isolamento social. E a Suécia está vendo sua economia degringolar. Não há dilema entre saúde e economia em contexto de pandemia. Esse tem que ser um ponto de partida. O outro elemento é que, sem Eri? Estou aqui anotando as perguntas, mas pode falar. Tá. Eu aproveito e já peço para fazer os encaminhamentos para nós termos um tempo do debate, que já temos algumas perguntas. Eu vou concluir. Obrigado. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é que tem que haver uma ação coordenada para promover renda. E como é que é essa ação coordenada para promover renda? Tem que ampliar a renda básica, tem que haver concessão de crédito subsidiado para micro e pequenos empreendimentos. Crédito subsidiado. Tem que haver estímulo feito pelos 3 níveis da federação: União, Estados e municípios. Outras medidas que são importantes: as prefeituras devem suspender de modo extraordinário as despesas correntes de capital, que não colaborem para o fortalecimento do sistema de saúde e nem atuem na mitigação de renda. Estados e municípios mineradores, como é o caso de Marabá, Paraupebas e Canaã dos Carajás, devem também suspender qualquer gasto que não atue nessa direção. Tem que promover exatamente uma série de políticas que atuem nessas duas direções. Então, eu concluo dizendo o seguinte: primeiro, não tem como nós suavizarmos essa curva sem testes. É importante, é imprescindível termos testes, porque aí nós conseguiremos planejar uma saída segura de um quadro de isolamento social. Segundo, dada a dinâmica da ciência, nós entraremos em um cenário de isolamento social intermitente, quarentenas intermitentes. Essa quarentena, gente, não vai durar até setembro. Essa quarentena vai durar pelo menos até o ano que vem, até o final do ano que vem, pelo menos. Se é isto que vai acontecer, é então necessário que nós tomemos consciência disto e que nós conversemos, conscientizemos os nossos pares para que pessoas que nós gostamos, que nós amamos, não sejam afetados, não morram e nem matem outras pessoas simplesmente pelo fato de não respeitar o isolamento social. Tá certo? Então, se puderem, fiquem em casa. Obrigado. Obrigado, Gil, pelas reflexões tão necessárias, tão urgentes de serem feitas. E aí nós temos algumas perguntas, né? Internautas, estudantes, amigos aqui participando, dando os parabéns, parabenizando a camisa de Gil, parabenizando a exposição do professor Marcos. Bom, é muito bom, é gratificante a gente conseguir finalmente começar a colocar no ar os nossos trabalhos, né? Como eu falava no início, para quem chegou depois, essa atividade do painel já está acontecendo, já estão acontecendo há mais de 2 semanas, né? A professora Idelma, a professora Cindy, a Propit, a Unifespa, de uma forma geral, diversos colegas, professores e amigos participando. Já temos mais textos que já chegaram para serem publicados no painel e na próxima semana teremos mais 2 palestrantes contribuindo com as reflexões. Bom, nós temos aqui algumas perguntas. Me perdoe se eu não anotei a todos, porque também estamos aprendendo a lidar com essas ferramentas e nem sempre é possível fazer todas as anotações. Mas nós temos, por exemplo,
uma pergunta, e eu de fato não lembro quem fez, mas anotei, é como pensar a relação entre o lockdown que está sendo já decretado em algumas cidades aqui no Pará, né, e a interação com esses espaços, com as relações com as pessoas. Eu acho que essa pergunta ela vai diretamente para o professor Marcos, que eu acho que ele pode falar também, né? Então, eu vou... também tem outras perguntas que eu já vou deixar aqui para o professor Gil ir pensando sobre elas. É a reorganização da produção, foi o perfil do Edi Oliveira. Edi Oliveira. Ele pergunta, ele fez mais de uma pergunta, mas ele coloca, por exemplo, algumas questões de como pensar essa reorganização da produção quando nós temos à frente da condução política do Brasil um presidente que vai na contramão disso, né? É um pouco essa ideia que ele tinha colocado, para Gil ir pensando aí também, né? E o próprio Edi Oliveira também colocou como pensar essa relação entre capitalismo e diplomacia política, né? Uma vez que as nossas lideranças estão bastante na contramão do que as autoridades de saúde, do que os pesquisadores, que são autoridades no assunto, falam. Então, eu vou trazer de volta o professor Marcos Mariano para ele falar dessa questão. Oi, Marcos. Oi. Então, eu acho que você me ouviu. A pergunta é um pouco pensar essas relações que o lockdown pode comprometer e os desdobramentos disso para o combate. Eu acho que isso é importante fazer essa conexão. Bom, tá, me ouve? Sim, estou lhe ouvindo. Tá. Bom, acaba que, infelizmente, essa é uma medida extrema, né? Apesar de não ser vamos dizer assim, um lockdown total, né? De 0 pessoas na rua, né? Não é isso, não é o caso, mas é uma medida extrema. E aqui no Pará foi adotado, né, um critério ele foi decretado nos municípios que têm mais de 80 casos a cada 100 mil habitantes, né? Então, uma alta taxa de contágio. Bom, isso, infelizmente, teve que ser adotado à medida que outras estratégias não funcionaram, como a estratégia inicial do isolamento social, né? Não funcionaram, seja pela ineficiência do poder público ou mesmo pela falta de respeito da população, né? Exato. Eu tô acompanhando aqui, por exemplo, hoje o índice de isolamento social da data de ontem. Dos 5 municípios do Pará com pior taxa de isolamento social, 4 deles ainda não têm caso. Justamente, então, nos dá a ideia de que não temos caso, então não vamos nos preocupar. Exato. Né? Pode vir a acontecer, por exemplo, Parauapebas teve uma curva de contaminação, houve uma pressão sobretudo da classe comercial, para a reabertura do comércio. O comércio reabriu e o que aconteceu com a curva? Voltou a subir, né? Pode vir a acontecer daqui a uns dias, a gente não sabe como a situação vai continuar, de ser decretado um lockdown em Parauapebas, em Santarém, onde a taxa também é alta, né? Em Breves, no Marajó, eu acho que Breves não entrou nesse primeiro lockdown, mas é um local onde está crescendo exponencialmente os casos, né? Então, essa acaba sendo uma medida extrema, né? Mas que, em função, talvez, de uma falta de gestão ou de uma melhor forma de gestão, ela acaba tendo que ser adotada. Vou trazer isso para a nossa realidade. Aquilo que eu disse no final da minha fala, de se pensar um comitê local de gestão que possa pensar os casos dentro da cidade, poderia, por exemplo, fazer com que em Marabá se decretasse o lockdown de uma parte da cidade, se aquela parte for um local de concentração. Igual o Gil falou aí de isolamento intermitente, né? Se a gente tem, por exemplo, hoje a noção de que, hipoteticamente, tá, gente? A Cidade Nova é o foco dos contágios em Marabá, alguma medida mais forte tem que ser tomada naquele espaço, né? O foco é na Velha Marabá, alguma medida tem que ser tomada lá. Então, se a gente conhece melhor
a distribuição dos casos, se a gente tem mais testagem, a gente pode fazer outras medidas que não culminem com o lockdown total. Obrigado, Marcos. Eu vou chamar o professor Gil para compartilhar também algumas questões, e eu já queria deixar para que a gente faça uma reflexão para quando os professores voltarem também fazer essa reflexão conjunto, né? É pensar numa relação que eu considero de extrema importância, a gente não desconsiderar, que é a relação entre qualquer ação que seja feita para o enfrentamento passa necessariamente pelos encaminhamentos da política. E o que é que eu estou falando de política? De como nós nos organizamos como sociedade politicamente e como que os nossos gestores públicos, as pessoas que nós escolhemos para nos governar, estão lidando com isso. Né? Porque, como alguns internautas estão colocando aqui, alguns seguidores, né, como os desafios são muito mais difíceis de serem enfrentados quando nós não temos na condução das chefias políticas pessoas que têm a sensibilidade da escuta. Por quê? Eu poderia usar como exemplo uma parte da fala do professor Gil. Sem testagem, né, e isso também impacta diretamente, como o professor Marcos falou agora, sem testagem não dá para traçar uma política eficaz com todos os limites que uma política precisa, tem que ter, não. Terá, porque todos nós fomos pegos de surpresa, não estávamos no sentido de que a sociedade foi pega de surpresa, né? Apesar de que os pesquisadores que trabalham na área já vêm anunciando que isso era possível de acontecer, e nós poderíamos nos perguntar, por exemplo, como que nossas autoridades, que sensibilidade elas têm para a escuta, né, da ciência, para a escuta da universidade, para a escuta dos pesquisadores. Façamos essa reflexão. Né? Como que nossos gestores públicos, como que nossos vereadores, como que nossos prefeitos, como que nossos deputados, como que nosso governador, e até chegar à presidência, que escuta eles têm dado para essas pessoas que vêm se esguelando, né, para pontuar essas questões, para falar da importância de investir na pesquisa de ponta, porque sem isso vai ficar muito mais difícil e não adianta fazer pedidos, né, se não passar a ouvir o que a ciência tem para falar. Então, eu vou chamar aqui o professor Gil para falar um pouco dessas questões. Já mandei o convite aqui para ele, né? Como lidar, então, com essas reflexões. E emendando, valeu, Gil, pelo retorno. Tem duas perguntas que uma chegou pelo box específico das perguntas, não sei necessariamente se teremos resposta, né? Quais as expectativas da universidade para esse ano, né? E também não seria importante pensar nas desigualdades dentro do próprio Estado. Eu acho que também é uma outra questão interessante, né? Pensar como que essas desigualdades elas também são configuradas por municípios. Né? Então, Gil, está contigo. Primeiramente, eu acho que esse espaço ele é fundamental porque é importante nós pensarmos, conversarmos, dialogarmos. Não é? Muitas vezes o isolamento social acaba, de algum modo, forçando um tipo de isolamento de contato e a gente acaba sem poder conversar. Né? Eu acabei olhando os questionamentos, muitos bons questionamentos, né, foram colocados. Eu até proporia depois para o painel pensar em talvez criar uma dinâmica de responder aos questionamentos, talvez no próprio stories da página oficial da Unifespa, né, porque a gente não vai conseguir responder tudo agora. Claro. Essa questão sobre a desigualdade intra-regional é um problema muito sério, sobretudo quando essa desigualdade ela vem concomitante a um problema de infraestrutura urbana, a um problema de falta de contato urbano, porque muitas vezes um município acaba atendendo muitos outros municípios, e esse município já tem um problema no seu sistema hospitalar muito sério, que é o caso de Marabá. Marabá atende mais de 20 municípios, e Marabá é um município que tem sérios problemas, graves problemas, no que tange à infraestrutura hospitalar. Né? Então, de fato, isso é um problema muito grande, muito sério, e não há, no meu ponto de vista, qualquer possibilidade de boa superação deste cenário sem ação política. Não há.
Por mais que haja boas interpretações, sem ação política, não é possível fazer qualquer tipo de superação deste problema, desse nosso quadro. Então, nesse sentido, o que eu entendo que é importante? Mesmo que nossas reflexões apontem... Pode falar. Deixa eu te interromper, que o próprio Instagram aqui já me deu um aviso. Nós temos, começa uma contagem regressiva agora de menos de 2 minutos para encerrar a live. Certo. Então, a minha sugestão é que, se as pessoas que estão nos acompanhando toparem, a gente encerra essa, que vai ser encerrada automaticamente. Eu coloco no story e a gente fica ali mais uns 10 ou 15 minutos para essas perguntas e para os encaminhamentos das reflexões finais, se vocês estiverem de acordo. Pode ser? Pode ser. E aí encaminhamos para as considerações finais, né? Isso. Então, você continua falando, porque o tempo já está sendo aqui, já está em contagem regressiva, e aí avisando as pessoas que estão nos acompanhando, então automaticamente o Instagram vai encerrar a live, certo? Então, daqui a 1 minuto exatamente, então vai levar mais uns 2 minutos para que eu coloque o vídeo no story, né, do perfil, e retornamos em seguida. Então, Gil, tá contigo. Mas você vai falando aí. Ok, então, mais uma vez dizendo, é imprescindível que haja orientação política. E da forma como está o desenho institucional brasileiro hoje, eu sou bastante pessimista. E provavelmente eu não devo ser o único. E esse pessimismo me move para outra direção, que é a direção assim, nós, enquanto sujeitos históricos, temos que agir de modo protagonista, temos que cobrar os nossos municípios que tenham políticas públicas de proteção aos vulneráveis, políticas públicas que incentivem ao aparelhamento do sistema hospitalar, tanto do ponto de vista dos municípios quanto do ponto de vista do Estado. Porque se nós, de fato, esperarmos uma coordenação e um planejamento por todos os entes da federação, isso, de fato, nesse cenário não vai existir. Apareceu uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é a pergunta do Beca Formatura. Que ele pergunta, né, se as pessoas não poderiam se sentir constrangidas, né, de divulgar o endereço, né, essa questão de uma divulgação intra-urbana dos casos. Olha, essa é uma coisa que já está acontecendo em várias cidades do Brasil, sobretudo nas capitais, dessa divulgação interna dos casos. E aí é uma divulgação que ela não é pelo endereço da pessoa. Você não vai dizer que lá na rua Amazonas, no número tal, tem um caso. Não, ela é uma divulgação mais genérica por bairro. Ou em Marabá, por exemplo, a gente se organiza em núcleos, poderia ser por núcleos, né? Então ela não diz respeito àquele indivíduo propriamente dito, né? Ela é uma divulgação aproximada, olha, no bairro X, no bairro Y, né? Porque isso é muito mais agora do que uma questão individual, é uma questão de saúde coletiva, uma questão de saúde pública, né? Então, ter capacidade de criar estratégias a partir de um cenário que você conhece é muito melhor. Então, acho que não é uma questão de se sentir ofendido se vai divulgar que o meu bairro tem ou não tem caso. Isso é uma questão de saúde pública. Então, essa era uma pergunta importante que eu vi e eu achei que era necessário responder. E acho que já encaminhando para as considerações finais, Eri, eu queria, então, mais uma vez agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar com você, com o Giliad, esse momento, e com todos que nos assistem e nos ouvem. E, mais uma vez, assim como o Giliad tocou nesse ponto, enaltecer a nossa universidade, né? Também já fazendo as minhas considerações, meus encaminhamentos, eu acredito que uma coisa é comum aos 2 textos, as reflexões colocadas pelo professor Gil e pelo professor Marcos, é pensar na perspectiva de qualquer que seja o enfrentamento, precisa passar necessariamente pela esfera do político. Então, por exemplo, quando o professor Gil coloca quando o Gil coloca isso, não é só ele que está colocando, são pesquisadores de diferentes áreas comuns à reflexão que envolve o enfrentamento do Covid-19. Sem testagem, fica extremamente difícil de se pensar políticas de enfrentamento, como o professor Gil já colocou.
né? E aí eu acho que cabe a reflexão, por que temos tão pouco número de testagens? Porque essas decisões, certo, em larga medida são decisões de interesse político. O que é que eu estou falando com decisões de interesses políticos? Os nossos governantes, independente de sigla partidária, não é nessa perspectiva que se coloca a discussão. Precisa ter prioridade política para priorizar o que é necessário investir e decidir investir nesse momento, como o professor Gil falou. Não há uma dicotomia entre priorizar a economia e priorizar a saúde. Pelo contrário. Os exemplos que o professor Gil colocou são muito ilustrativos. Diferentes países do mundo têm direcionado uma política de enfrentamento, solicitando, coordenando e conduzindo ações para que determinadas indústrias passem a produzir produtos em diferentes setores direcionados para as necessidades da área de saúde. Porque nenhuma economia vai sobreviver se não tiver pessoas, se não tiver gente. Então, que nós, nesse momento, possamos refletir sobre as nossas escolhas políticas enquanto cidadão, porque se nós não, dentro do que for possível, não decidirmos acompanhar o que as autoridades na área falam, e é um discurso que não há contradição de que as autoridades, a OMS e tantas outras pessoas, que o único meio de combater o Covid-19 é por meio do isolamento social, é por meio da redução de contato entre as pessoas. Como o professor Marcos colocava no início da sua fala, os exemplos de contato se deu inevitavelmente pelo deslocamento das pessoas, né? Seja através dos portos, que até uma das pessoas que nos assistia perguntou qual seria o papel dos portos como foco de contaminação, seja através dos aeroportos, seja através mas tudo isso a partir do deslocamento que promove o contato entre as pessoas. Então, a única arma, a mais potente, a mais precisa é evitar o contato, né? E como que nossos políticos, como que nossos governantes estão se comportando nesse momento? Quais as prioridades dessas pessoas, né? E nós, enquanto sujeitos políticos, somos responsáveis, sim, enquanto cidadão, enquanto homens e mulheres políticos que somos. Eu queria saber se o professor Gil ele gostaria de fazer alguma interferência nesse sentido, alguns encaminhamentos finais realmente agora, assim como o professor Marcos Mariano, que eu não sei se não ouvi aqui ele se logando. Deixa eu tentar fazer uma busca aqui. Para ver se o professor Marcos Mariano voltou a se conectar com a gente. Pronto, voltou, Marcos, voltamos. Então, vamos tentar agora ver se a gente encerra a nossa live, né, Oi, Marcos. Eu estava falando que chegando esse horário, tende a ter um maior número de pessoas utilizando a internet, né? Em nosso bairro aqui, nem sempre as nossas conexões são das melhores, né? Então, com o uso que cada foi aqui vez em casa mais... que caiu. Foi, né? Então, Marcos, abrindo de novo você com a palavra para fazer os encaminhamentos que tivemos a conexão interrompida. Tá. Você comentou, eu não tinha visto essa pergunta dos portos, né? Rapidinho, mas também tem uma ligação. É só olhar o exemplo de Santarém. Santarém é uma das cidades que mais tem casos, e Santarém é um importante nó da rede de circulação fluvial. Santarém faz essa ligação Belém, Manaus, Macapá, pelo rio. Né? Então, os portos também têm uma função importante. Né? Se olhar pelo Baixo Amazonas, quase todos os municípios que estão às margens do Amazonas já têm casos confirmados. Tá? Então, o mesmo do aeroporto se aplica para os portos. Tá? E o que eu estava colocando como realmente considerações finais agora era, primeiro, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui dialogando com você, Eri, com o Gil e com todo mundo que nos acompanha, e destacar a importância da nossa universidade.
A Unifespa está contribuindo nesse momento, com os profissionais da engenharia que estão fazendo protetores faciais para os profissionais da saúde, com os nossos amigos da psicologia que estão atendendo os profissionais da saúde, né? Com a realização desse painel para a gente poder discutir a pandemia de várias perspectivas. Então, mais uma vez, destacar o papel da nossa Unifespa pública, gratuita e de qualidade. Então é isso, espero que todos tenham gostado. Aqueles que quiserem, podem me adicionar no Instagram, que eu envio os mapas que eu falei na live e também os mapas mais atualizados. Obrigado, Marcos, mais uma vez, e faço minhas suas palavras também, no que diz respeito à contribuição da universidade, mais do que nunca necessária, fundamental para esse momento. Eu não sei se o professor Gil gostaria de fazer os encaminhamentos realmente finais, né? De fato, estamos encerrando nossa live. Deixa eu ver se o professor Gil acena por aqui e reforçar as palavras enquanto o professor Gil acena se sim ou se não, desse trabalho conjunto, desse trabalho árduo, desse trabalho mais extremamente necessário que nós estamos realizando. Como eu falava no início, já estamos há algum tempo nos bastidores trabalhando, já temos contribuições vindas, por exemplo, do professor Caio, lá do IESB, do Instituto, vindo também do professor Diego, que estarão nas próximas lives, né? Vamos ver a agenda dos professores, né? E dizer que uma outra questão, o professor Gil já acenou aqui, vou passar o convite para ele, de compartilhamento de tela, uma outra questão que é igual também em termos de necessidade, que se alinha aos dois textos, é que sem isolamento, sem a redução dos contatos, nós não vamos conseguir vencer reduzindo a gravidade que esse vírus está causando em todas as esferas da nossa vida afetiva. Nós estamos perdendo pessoas queridas, dimensão econômica e todas elas, né? Então, o isolamento é a única arma com a qual a gente decididamente pode enfrentar e reduzir os danos. Gil? Pois é, então eu queria agradecer, né? E aí indo de fato para os agradecimentos finais, agradecer mais uma vez, não é, a Flávia, meu amor, porque ela de fato sempre tem me contribuído, né, nessas reflexões. Ela é uma excelente cientista social, né, e você conviver com uma pessoa que é uma excelente cientista social é muito bom, né? Queria agradecer também à Faculdade de Ciências Econômicas, sobretudo aos professores da Faculdade de Ciências Econômicas. A nossa faculdade ela tem sido bastante ativa, né, nesse cenário. A gente tem tirado orientações de contribuir ao máximo possível, não é? O nosso grupo de pesquisa, né, que é o GPEM, tirou também de trazer contribuições semanais, né? Então a gente vai fazer rotatividade de contribuições. Essa primeira vez foi eu, na próxima o professor Diego, depois o professor Daniel, depois o professor Lucas, depois o professor Rafael, e assim sucessivamente. Toda semana terá uma contribuição produzida por professores da economia, né? A gente tirou isso como uma orientação, porque a gente avalia que é importante, de fato, colocarmos vários pontos de vista que a própria economia produz, né? Eu acho que é importante essa iniciativa, e aí também registrar esse agradecimento ao Erinaldo, à professora Idelma, né, que são entusiastas dessa iniciativa. Eu acho que essa iniciativa ela é central para que a gente consiga dar algum tipo de horizonte reflexivo, não é? Para a região. A Unifesp ela é importante e ela vai se afirmar ainda mais como importante para a região. Então, nesse cenário, eu queria agradecer essas pessoas, agradecer aos orientandos, né, que também têm dado contribuições, lido textos, colocado sugestões, e deixar já indicado, né, que a orientação que esse painel tirou é que vai ser semanal essas lives, né? Então, já deixe aí também vocês nas vossas agendas que teremos lives semanais para promover essas reflexões, promover esses diálogos. E é muito importante que você que é estudante, você que é servidor da universidade ou não, que também coloque suas contribuições, submeta suas contribuições
e dialogue com a gente. Não é? A gente quer ouvir, a gente quer ler o que vocês têm para contribuir conosco, certo? Então, queria concluir exatamente fazendo essa convocatória. Coloque suas reflexões no papel, submeta essas suas reflexões para o comitê, que vai exatamente fazer essa avaliação e vai fazer essa reflexão e vai promover mais eventos ao vivo, não é? Que seria o termo em português para live, aqui no Instagram, exatamente no intento de dialogar, né? Então, acho que nesse momento nada é mais importante do que dialogarmos, do que conversarmos e do que construirmos coletivamente iniciativas e ações práticas, né? Porque nesse momento a reflexão ela é fundamental, mas a ação ela é tão fundamental quanto, né? É importante nós mais uma vez colaborarmos com os nossos municípios, nosso poder público, colaborarmos com a sociedade civil organizada e a desorganizada também, porque a gente sabe que num cenário de pandemia temos impactos diferentes quando temos vulnerabilidades diferentes, né? E essa vai ser provavelmente mais reflexões que vão ser trazidas ao longo dos outros textos e das outras reflexões futuras, né? Obrigado, Eri, você foi um ótimo mediador desse debate, né? E obrigado, parabéns querido. aí pela sua inauguração como mediador aí nesse evento ao vivo da Unifesp. Obrigado, Gil. Então, queria estender meus agradecimentos ao professor Gil, ao professor Marcos, à professora Idelma, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na pessoa da professora Cindy, que também tem mobilizado força para que esse painel aconteça, né? Como eu falava no início, lá no comecinho da primeira live, que já é a segunda, terceira live, hoje, né, com as quedas que ocorreram, há uma força-tarefa imensa nos bastidores para pensar layout, para pensar formatação, para pensar estratégia, pensar em iluminação. Hoje, à tarde, a Laena estava me passando um tutorial, a gente em um outro perfil, né? Olha, a importância de se posicionar em tal enquadramento, tal ângulo, tal posição, né? Para que a mensagem chegue às pessoas da melhor maneira possível. E fazer isso é um desafio, porque nós não temos formação, nós não temos tato, muitas vezes, para fazer esse tipo de reflexão mediada por uma plataforma, falando ao vivo com quem está do outro lado, mas os tempos e os desafios da pandemia nos provocam nesse sentido. Então, como vocês poderão observar, e já vem observando, já temos textos sendo publicados, e a ideia é que, além da reflexão escrita, a reflexão também em vídeo seja disponibilizada. O pessoal da Ascom tem feito essa força-tarefa e vai disponibilizar o material em diferentes plataformas para que também cheguem não só aos colegas da área acadêmica, mas que a gente só podemos vencer essa pandemia com o menor impacto possível, com o menor dano possível, se nós seguirmos os conselhos das autoridades na área da saúde, né, que são as pessoas que têm reconhecimento e legitimidade para isso. São os pesquisadores, é a ciência, é a universidade. E todos falam de uma só voz. É mantendo o isolamento, é diminuindo ao máximo possível o contato entre as pessoas para que a gente não só se colocando em risco a nossa própria vida, como a vida das pessoas que nós amamos. Então, queria mais uma vez agradecer a todos e a todos que nos escutam, que nos vê, que nos acompanha, a professora Lúcia, que participou e que vai contribuir com o painel e que vai estar aqui em algum momento contribuindo com a live. E a todos que nos acompanharam, a equipe da Ascom. Pode falar, Gil. É só para registrar, não é, que eu acho que todo mundo da equipe da coordenação do painel em reflexão, o painel reflexão em tempos de crise, né, eu acho que saudar todo mundo, né, saudar a professora Idelma, que é a nossa reitora em exercício, que ela faz parte desse painel, a professora Cindy, que é a pró-reitora de pós-graduação, ao Erinaldo Cavalcante, nosso diretor de pós-graduação da Propit, eu também que faço parte dessa coordenação, o professor Jerônimo, né, que é o coordenador do NUAD, também faz parte da coordenação, a Laena, que é a nossa assessora de comunicação da Unifespa, né, e também outros colaboradores, como o Vitor, né, que é o diretor do CETIC, e ao Arthur, que trabalha na Propit, e o Saulo,
que também é da Ascom, e o Antônio, né? Então essas pessoas todas merecem nossos parabéns, né, pela organização. Então, agradecemos mais uma vez. E aí tem vários parabéns aqui para todos nós. Literalmente um trabalho em equipe que sem a equipe jamais conseguiríamos fazer. Então eu encerro aqui, agradeço mais uma vez a todos e na próxima semana tem mais lives, teremos outros colegas aqui compartilhando as reflexões, acompanhem as nossas contribuições, acessem o site, leiam os textos na íntegra, estão lá disponíveis, compartilhem, discutam, porque isso nos fortalece. Obrigado a Flavinha, amor do professor Gil, que está aqui falando, está compartilhando mensagens aqui conosco também. Então, a todos e a todas, nosso muito obrigado. Encerramos aqui quase 2 horas de transmissão e seguimos na luta, né, pela nossa vida, pela vida das pessoas que amamos, que é o bem maior de todos nós. Muito obrigado.